Bom, meninas, hoje o vídeo é um pouco diferente. É o Draw My Life que eu demorei pra gravar, mas então vamos lá. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, meu pai e minha mãe me tiveram por acidente. Minha mãe me teve com 18 anos e meu pai é um ano mais velho do que ela. Minha mãe disse que eu dei muito trabalho e a gravidez dela toda, e no parto foi pior ainda. Eu nasci com 2,440 kg e 51 centímetros. Até os 5 meses eu chorava muito, eu vivia doente. Eu mamei no seio até os 6 meses. Como eu nunca gostei de leite, até os 2 anos era só mingau de aveia. Eu era muito obediente e comportada. Minha mãe cuidou de mim até os meus 3 anos. Depois ela foi trabalhar fora e minha avó tomava conta de mim. Nunca fui pra creche, escolinha e muito menos fiz o pré. Eu e minha avó nos divertimos muito, ela sempre foi muito mais amiga do que vó, e continua sendo até hoje, graças a Deus. Bom, meu primeiro dia de escola foi horrível. Meu pai me largou na porta do colégio e foi trabalhar. Eu tava morrendo de medo, era tudo novo e eu tava me sentindo perdida. Uma professora me viu perdida lá e foi me ajudar. Eu tive só uma amiguinha na primeira série. Quiseram me enviar para outra classe e me pular de série. Eu era avançada para minha série porque eu já sabia ler e escrever algumas coisas. Bem novinha, minha mãe já lia muito para mim e me ensinou muita coisa. Mas como eu estava para me mudar de cidade, eu terminei a primeira série e me mudei. Comecei a segunda série em outra cidade e mais perdida ainda. Só conheci pessoas esquisitas e falsas. Eu não tinha amigas, eu só conversava com algumas pessoas. Na quinta série, eu me mudei para outro colégio longe de casa e particular. Passei na prova de aprovação para entrar na escola e comecei meu novo pesadelo. Eu vivia perdida. Fiz alguns amigos. Sempre tive amigos considerados esquisitos e, claro, eles nunca eram populares. Mas eu nunca liguei. Sempre levei em consideração andar com pessoas que eu achasse legais, mesmo que elas fossem esquisitas. Tipo, eu também era. Bom, a quinta série foi bem turbulenta. Minhas notas caíram muito, eu fiquei doente, como sempre. Passei cerca de 6 meses internada e ninguém descobriu o que havia de errado comigo. E depois desse tempo, a doutora Paula descobriu o que havia comigo. Por causa de uma injeção mal aplicada, eu quase perdi meu braço. Por muito pouco eu não tive que amputar. Eu fiz cirurgia e deu tudo certo. Minha mãe esteve comigo o tempo todo cuidando de mim. Quando eu cheguei em casa, meu pai não foi nem perguntar se eu estava bem, viva ou morta ou como foi a cirurgia. Ele simplesmente me ignorou e ficou vendo TV. Nós nunca nos demos muito bem. Meu pai sempre fez o tipo que adora falar que é uma filha, mas era só aparência. Passei com muita dificuldade para a sexta série e na sétima eu não tive a mesma sorte. Eu reprovei na sétima série. Eu era extremamente rebelde, causadora de problemas e bocuda. Vivia na sala da diretora, notas péssimas, eu era o problema em pessoa, xingava professores, era um escândalo. Eu e meu pai nunca nos demos bem, mas era muito pior não ter minha mãe por perto, porque ela não me ouvia e a gente brigava muito. No segundo ano da sétima, as coisas começaram a mudar. Eu e minha mãe começamos a nos dar bem. As minhas notas melhoraram muito, esse foi um ano bem legal. Eu comecei a usar tudo rosa, eu me sentia bem, eu e minha mãe finalmente nos tornamos amigas. Pra quem não sabe, até os meus 17 anos de idade eu era testemunha de Jeová. É uma religião bem difícil que praticamente te isola do mundo. Eu não podia gostar de ninguém, muito menos namorar. Nem ter amigos fora da religião eu podia ter. Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, festa junina, cinema com a escola, tudo era proibido. As outras pessoas eram consideradas mundanas demais e eu nem podia me aproximar. Eu tinha uma melhor amiga que era da mesma religião que eu, a Susan. Mas eu era considerado um mau exemplo, então nem sempre a gente podia se ver ou se falar. Mas ainda assim namorei escondido um rapaz quando eu tinha cerca de 15 anos. Meus pais descobriram e me fizeram terminar com ele, foi tipo uma fase horrível. No ensino médio, eu conheci uma das pessoas que eu mais amo, meu melhor amigo e irmão de outra mãe, o El. Foi ele que salvou o resto da minha adolescência. Foi tipo amizade instantânea, apaixonados pela Disney e excluídos pela sociedade. Muita gente quis nos separar nesse meio tempo, mas aposto que a gente foi irmão em outra vida, porque ninguém nunca conseguiu. Quando eu finalmente acabei o colégio com muita dificuldade, já passando por uma depressão média, e eu nem fazia ideia, e resolvi finalmente tomar uma decisão que mudou a minha vida. Eu pedi junto com a minha mãe a desassociação. É quando você pede para sair da religião dos Testemunhos de Jeová. Sendo da religião, eu fui proibida de ver e falar com os meus avós que são da mesma religião e também o meu pai. Meu pai saiu da religião também, mas porque ele foi expulso. Ele traiu minha mãe com uma qualquer aí, e isso é considerado adultério, então ele foi desassociado. Por um tempo, eu e meu pai começamos a nos dar bem. Mas a mulher dele não admitia a minha aproximação do meu pai. Eu já não gostava dela, infernizando a minha vida, então vontade de dar uma surra nela não falta, enfim. Meu primeiro aniversário foi aos 18 anos. Meu melhor amigo fez uma festa surpresa pra mim, foi demais. Nessa fase eu saía bastante, eu queria respirar um pouco. Foi nessa época que comecei a levar a sério o canal. Eu era bem popular no Orkut por causa das minhas fotos que eram populares em comunidades fake. Comecei a gravar vídeos
despretensiosamente, porque me pediam. Em uma semana, meu primeiro vídeo teve mais de 1.000 visualizações e em um mês ele tinha atingido mais de 10.000. Comecei a gravar vídeos com frequência, então. Até meu melhor amigo participava em alguns vídeos comigo. A gente fazia uma misturinha... de abobrinha. Bom, eu e meu pai nos afastamos. Ele casou com a bendita mulherzinha e resolveu voltar a ser testemunho de Jeová. Dessa forma, como ele voltou a ser testemunho de Jeová, tudo piorou. Não podíamos nos ver nem nos falar porque eu não sou companhia. Eu sou considerada uma mundana. Então eu entrei em depressão profunda e precisei me tratar. Passei mais de um ano doente, com a vida totalmente em colapso. Tudo dava errado, eu não sabia por onde correr, não tinha fé nem em nada nem em Deus. Pra quem não sabe, Testemunho de Jeová se considera a única religião certa do mundo. O resto do mundo vai morrer e só não sabe disso. E é claro, se você não é da religião deles, Deus não quer saber de você. Eu cresci pensando dessa forma, então eu me sentia sozinha. Pensava que Deus não olhava pra mim. Eu pensei em me matar várias vezes, eu só queria morrer. A minha mãe tava péssima. O divórcio com meu pai foi um alívio pra ela, pra mim também, mas a raiva não passou. Eu e ela nos aproximamos ainda mais nesse tempo. Nessa época eu me afastei de tudo, do blog, do canal, eu virei um vegetal. Eu passei por várias religiões, eu não sabia mais no que acreditar, só queria ter confiança em alguma coisa novamente. Passei quase um ano sem querer saber se meu melhor amigo estava vivo ou morto. As únicas pessoas que eu via eram os meus avós, que não se importavam com as regras da religião e me viam sem problema. E claro, minha mãe. Descobri afinal que o problema não era eu, e que sim, tinham pessoas querendo acabar com a minha vida e da minha família. Mas eu dei a volta por cima, não foi fácil, mas eu resolvi recuperar minha vida, recuperar os meus amigos, fazer o que eu gostava de fazer e ignorar as críticas. Voltei a gravar vídeos e infelizmente eu não era mais a mesma. Eu parecia desenxavida, não tinha o mesmo ânimo para gravar. Apesar de amar isso, quando eu ligava a câmera já não era eu mesma. Durante quase um ano eu fiquei sem saber o que fazer da vida. Não fiz faculdade, apesar de ter alguns cursos eu não sabia o que eu queria. Quando eu vi no blog o que eu realmente queria fazer, o que eu gostava de fazer, eu resolvi dar a volta por cima e comecei a trabalhar para valer. Me dediquei muito ao blog, mas os vídeos, bom, eu ainda não me sentia pronta. Eu gravava, mas eu nunca gostava do resultado final. Nada estava conspirando a favor. Eu comecei a trabalhar com o blog e vi que estava dando certo. Minha mãe sempre me apoiou no meu sonho, mesmo quando era apenas um hobby. Minha mãe e meus avós sempre estiveram comigo me apoiando. Bom, meu pai, ele sabia que eu estava viva. Nunca respeitou o que eu fazia e nunca deu a mínima. Apesar de eu nunca ter realmente dado trabalho para ele, eu nunca fui boa o suficiente. Algum tempo passou e mesmo os problemas do passado e traumas ainda me cercando, eu me reergui. Infelizmente eu não tenho meu pai por perto ainda, cada dia ele se afasta mais. Eu ainda tenho depressão e faço tratamento, tenho cicatrizes que vão doer pra sempre. Mas hoje, diferente de todo o meu passado, eu tenho fé em Deus como eu nunca tive. Eu tenho apego a Ele e sei que sem Ele nada na minha vida vai dar certo. Hoje é Ele quem me guia e quem está em primeiro lugar na minha vida. Eu aprendi que o importante é demonstrar fé e amor. Não interessa em qual religião você esteja. Deus tem misericórdia e enxerga além do que nós vemos. Eu passei por muita coisa. Nas entrelinhas foi muito mais difícil do que parece ser. Eu tive que amadurecer muito rápido. Hoje se eu sou antissocial, caseira, esquisita, é um resultado de muita coisa que eu passei durante a minha vida inteira e desde muito cedo. Mas hoje eu sou feliz apesar de todas as dores que eu escondo bem lá no fundo. Eu tenho as melhores pessoas do mundo por perto, tenho Deus cuidando de tudo, tenho amigos perfeitos e milhares de pessoas que me apoiam sempre que eu me sinto fraca e desanimada. Pessoas que fazem meus dias mais felizes e me fazem crer que finalmente eu estou no caminho certo. Eu espero que eu ainda tenha muita história pela frente para contar.